Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 8 de outubro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos repercutir o resultado das eleições majoritárias. Para tratar do assunto, recebemos Rodolfo Amaral, economista e consultor financeiro em finanças públicas. Rodolfo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Para mim é sempre uma grande satisfação poder estar aqui discutindo com os telespectadores da nossa região. E também Fabiano Caldeira, publicitário, especialista em marketing político e secretário de comunicação de Cubatão. Fabiano, seja muito bem-vindo à estreia aqui na nossa bancada. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Obrigado pela presença. Bom dia, Rodolfo e todos os telespectadores. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse processo eleitoral que trouxe algumas surpresas, né? Bastante. Muitas surpresas, Muita né? surpresa. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Na opinião de vocês, qual foi o grande recado deixado por esse primeiro turno das eleições? Eu acho que a sociedade em geral deu um alerta, disse que queria mudanças, quer dizer, isso já começou a acontecer, na minha forma de ver, a partir dos escândalos, da história, inicialmente do Mensalão, mas depois da Lava Jato. Nas eleições de 2016 já houve um primeiro recado, e eu acho que agora esse recado não se consolidou na sua totalidade, mas ocorreram mudanças importantes aí, muito na Câmara Federal. Na Câmara Federal principalmente, muitos parlamentares envolvidos aí com esses esquemas deixaram de... Fora. Não foram reeleitos, tá? Então eu acho que é bom que os políticos fiquem espertos, porque a sociedade acordou. Verdade. A sociedade acordou? Acordou e de mau humor com os políticos, né? Isso é importante a gente lembrar, né? E, assim, o que ficou muito claro é um sentimento de indignação, né? Um basta geral, né? Como o Rodolfo bem colocou, tanto na Câmara quanto no Senado, no Congresso, em todas as cidades aí, foi, independente do candidato, o sentimento era o seguinte: foi quase uma linha de corte. Se é do establishment, está fora. Né? No Senado, por exemplo, foram de 54 senadores, 8 só reeleitos. Nomes muito tradicionais e que eram dados como certos, né? E se davam como certos aí numa possível reeleição, ficaram fora. Ficaram fora. Nomes consagrados. Em Brasília, o senador Cristóvão Buarque, Magno Malta, o próprio Eunício, né? O presidente do Senado, né? Então, nós que somos políticos, imaginávamos que a renovação seria grande, mas, de fato, eu acho que surpreendeu a magnitude da onda, né? Ainda bem, né? Eu acho que esse, como bem disse o Rodolfo, se não acordou em sua totalidade, está acordando de mau humor com os políticos ficha suja. E eu acho que esse é realmente o processo, o caminhar da democracia, né? Eu acho que tudo isso faz parte do processo da gente estar se reerguendo, se renovando. Eu diria que foi isso que acabou resultando na onda Bolsonaro. A sociedade precisava eleger alguém para ser o seu representante nisso. E ficou procurando, tá, quem é que não tinha envolvimento com esse esquema, pelo menos que nada até a presente data indicava com qualquer tipo de envolvimento do Bolsonaro aí com esse sistema referendado, tá, inclusive por depoimentos aí do próprio Supremo. Então eu acho que mesmo assim a esquerda, de um modo geral, tentou resistir, tentar colocar alguns estigmas no candidato, e a gente viu que acabou polarizando, tá, essa discussão, principalmente em torno dos dois candidatos, tá, à presidência da República. E foi uma enxurrada, porque o Bolsonaro acabou forçando
tá, por uma orientação do 17 de ponta a ponta, e esse 17 Sim. de ponta a ponta fez um arraso geral em candidaturas, inclusive aqui na nossa região. Sim, Certo? sim, sim. Tá, O PSL, que era nanico, ficou grande, né? Ficou grande, né? O segundo, né? O segundo maior. O segundo maior, exatamente. Falando um pouquinho da nossa realidade, vamos fazer o recorte estadual. A gente vai ter, além de segundo turno à presidência da República, vamos ter aqui no estado de São Paulo segundo turno com Dória e com Márcio França. Márcio França foi a grande surpresa? Eu diria que sim. A gente percebia nas campanhas, nas pesquisas, que ele vinha subindo Descendo. lentamente. Ainda Sim. ontem eu comentava isso, porque, em primeiro lugar, com a máquina na mão já começa a ser diferente, né? Não que se utilize dos seus instrumentos do ponto de vista financeiro, até porque a fiscalização é muito grande, mas da estrutura instalada em todo o estado. E é uma coisa curiosa que nós temos aqui em torno de 400 municípios do estado de São Paulo, tem uma população abaixo de 20 mil habitantes. E numa cidade com até 20 mil habitantes, certo? O prefeito exerce e os vereadores exercem uma influência muito forte sobre o voto. Tá? E quem tem essa estrutura, tá, nas mãos para trabalhar é exatamente o governador, que no caso, tá, era o Márcio França. E ele fez um rol de alianças partidárias muito interessante. Havia até uma contradição no início dessa campanha, porque a gente ficava se perguntando, se pergunta até agora, quem é o candidato do Alckmin, né? Porque o Alckmin tinha dois... Subiu em dois palanques. Subiu em dois palanques. E hoje eu não sei nem se eles fazem muitas questões de ser o candidato do Alckmin face à votação do Alckmin em nível federal. O Dória em São Paulo teve mais votos para governador do que ele para presidente da República. Mas ficou agora uma situação muito interessante, porque o Dória é rápido, como sempre foi, do ponto de vista, nós temos aqui um grande publicitário e ele tem esse viés de publicidade, já saiu dizendo que está com o Bolsonaro. Já saiu dizendo que está com o Já Bolsonaro. deixou o Márcio França numa situação de saia justa, até porque no último debate dos candidatos a governador, teve um momento de embate entre os dois, em que ele ficou taxando o Márcio França de ser o líder do Lula no Congresso. E isso pode pesar nesse segundo processo eleitoral. Até porque há uma tendência natural que o SCAF vá para o lado dele, porque eles começaram juntos. O SCAF saiu candidato a governador em 2010 pelo PSB, do Márcio França. Tá? Então, há uma aproximação natural entre os dois. Mas uma aproximação entre os dois candidatos não significa uma aproximação do eleitorado. Porque o eleitorado do SCAF é o eleitorado mais elitista e, com certeza, tá, ainda mais agora com esse apoio do Dória e ao Bolsonaro, eu acho que o Márcio França vai ter que se esforçar muito para reverter esse processo. Você concorda, Fabiano? Concordo. E é paradoxal essa eleição, porque a gente tem um candidato como o Dória, que inclusive já está usando a hashtag, né, Bolsodória. Ele não é lento. Ele não. Como diz a campanha, ele acelera, né? Ele acelera, é verdade. Agora, o fato concreto é que o Márcio é a novidade nessa eleição. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ele cresceu, ele começou nas primeiras pesquisas com menos de 2 dígitos. Sim. Muita gente não acreditava na força do Márcio França, até porque, apesar de ser governador do estado de São Paulo, do maior estado do país, ele era um político relativamente, ele mesmo dizia que o desafio dele era ser conhecido, e essa estratégia que ele fez da base, das cidades pequenas, de se aliar a prefeitos e câmaras, foi extremamente inteligente, né? Foi uma articulação muito inteligente. O Márcio é um dos políticos mais hábeis, né, que a gente tem hoje, né? Agora, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista do sentimento do eleitor, é uma coisa muito engraçada que nós temos um João Dória já consolidado, já conhecido, com um recall altíssimo, né, recall, índice de lembrança, e temos o Márcio, que é o candidato, que é o atual governador, mas ao mesmo tempo é o que consegue vestir melhor a camisa de outsider. Sim. Né? Porque a gente tem que lembrar que o Márcio França, que nós aqui na Baixada conhecemos, não é o mesmo que o pessoal no interior conhece. Claro. Ele era muito pouco conhecido lá. E de fato, o desafio vai ser ele conseguir vestir essa camisa. Uma vez que o Dória já se associou ao Bolsonaro,
os públicos, como o Rodolfo bem disse, são similares. O desafio do Márcio, que é um pouco menos difícil que o do próprio Haddad, vai ser se consolidar como um outsider. E se desvincular da imagem do PT, né? Que eu acho que essa é a grande... esse é o grande desafio, né? Porque, assim, o que a gente viu nessas eleições foi muita gente falando do voto útil, né? A gente teve uma polarização no país, a gente teve a onda do amor e do ódio, a gente teve a polarização pelo radicalismo e pelo não radicalismo, mas há uma clara onda de não querer que o PT volte ao governo, que não querer que o PT volte ao poder. E nesse sentido, o desafio do Márcio, até pela legenda PSB, é muito grande, né? Demais. Hoje, de forma clara, a gente pode afirmar que o presidente hoje, a tendência é que seja eleito o Bolsonaro e em São Paulo o João Dória, do ponto de vista meramente de marketing, de imagem, né? Agora, o desafio do Márcio vai ser fazer essa construção. Ele já provou que tem habilidade para isso, né, Rodolfo? Já provou que tem... Agora... Vocês acreditam que aqueles 2 episódios em que ele teve grande destaque, que foi da policial militar, que ele homenageou no Dia das Mães, né, um dia antes, evitou um assalto na porta da escola, e a articulação política dele na paralisação dos caminhoneiros, que ele teve um destaque acima, inclusive, do presidente da República, do Michel Temer, que ele conseguiu fazer com que o Porto de Santos voltasse a funcionar. Eu acho o seguinte, nós, além de tudo, além de partidos diferentes, de visões ideológicas diferentes, nós teremos estilos diferentes. O Dória tem um estilo mais incisivo, mais prático, mais objetivo, que é o que eu sinto que a sociedade hoje está exigindo da classe política. O Márcio, ele é um hábil político, um dos mais hábeis que eu já conheci, eu conheço muito bem o Márcio, mas, na verdade, ele é aquele, para usar até da habilidade, ele é aquele grande conciliador, ele quer sempre analisar um problema pela sua maior complexidade. E a população não está aceitando esse tipo de coisa. Eu lembro nos debates que, em um determinado momento, falando em segurança pública, ele usou como exemplo o fato de permitir que um sargento vá com um fuzil atrás da viatura, certo? Tá? Quer dizer, não é isso que a população está esperando de segurança pública. Então, acho que tanto em nível nacional como no estado de São Paulo, até porque a campanha de segundo turno é uma campanha diferenciada, exige um embate frente a frente de propostas, de diagnósticos. Que foi o que a gente não viu no primeiro turno, né? No primeiro turno a gente teve muito ataque, aquela forma tradicional de fazer política, de um candidato atacando o outro, e pouco se conhece das propostas deles, né? Eu vou até aproveitar que fazer uma propaganda com você. Claro! O meu escritório, nós produzimos essa revista. Um é para mim, né? Um é para mim, né? E o outro. Nós produzimos essa revista aqui, cujo título é São Paulo em Debate. Queria que pegasse aqui, por favor, ó. Aqui, no conteúdo dessa revista, nós temos uma análise do Estado de São Paulo do primeiro dia do governo Mário Covas até os dias atuais em 18 áreas diferentes, exatamente nas 18 áreas orçamentárias. Então vai ser um instrumento muito interessante, nós vamos entregar os 2 candidatos. Isso que eu ia perguntar. Isso vamos entregar, já entreguei ontem para os parlamentares. Por quê? Porque aí a gente vai começar a discutir fatos, que é o que a população quer. Exatamente. Tem números, por exemplo, eu comentei ontem aqui no programa que eu participei, no Santa, por exemplo, todos nós, inclusive a imprensa, foi habituada a entender que o governo Mário Covas tinha sanado as contas do Estado, né? Todos nós ouvimos isso o tempo todo. Nós mostramos aí nessa revista que o valor da dívida do Estado de São Paulo, em 1º de janeiro de 95, quando Covas assumiu, atualizado para os dias de hoje, ele é exatamente o mesmo valor da dívida atual de 259 bilhões. E o Estado se desfez do Banespa, da Caixa, da FEPASA, da Congás, da CEAGESP. Tá? Essas discussões, e agora vai ser interessante, porque a gente conhece o criador, não conhece de fato quem é a criatura, porque o Alckmin, na verdade, acabou sendo o padrinho dos 2. E os 2 vão ter que analisar o governo do PSDB. O governo do PSDB, então, nessa discussão é que vamos ver quem vai ser mais hábil para puxar
o lado bom ou o lado ruim do governo. Claro que, evidentemente, que o PSDB, o governo do PSDB nesse período teve o lado bom. Claro. Tá? Senão não teria ficado tanto tempo no governo, né? Mas os números, de uma forma geral, eles enganam. Na segurança pública, por exemplo, a gente mostra aí que nós tínhamos, na época do Mário Covas, quando assumiu, 72 mil PMs na ativa. E hoje temos 87 mil. Aumentaram em 15 mil PMs. Mas a população aumentou em 12 milhões de habitantes do estado nesse mesmo período. O que fez com que a comparação, nós tínhamos um PM para cada 461 habitantes, hoje nós temos um PM para cada 531. Quer dizer, os PMs inativos e as pensionistas hoje custam mais do que o pessoal da ativa. Essas coisas não foram discutidas no debate, agora vão ter que ser. Então, acho que vai ter um diferencial e quem vai ganhar com isso, eu tenho absoluta certeza, é a sociedade. É a sociedade, é o eleitor. Vocês acreditam que o fato do Dória ter feito aquela promessa de permanecer na prefeitura por 4 anos e ter saído para concorrer ao governo do estado possa ter algum peso nesse segundo turno? O peso sempre tem, né, Nathalie? Sempre tem. Mas a decisão do voto é muito complexa. A gente brinca assim que política é uma coisa que é feita todo dia e eleição não tem nada a ver com política. Eleição é emoção. Então, o eleitor, quando vai decidir o voto, ele pondera, olha, o Fabiano tem esse defeito aqui, mas tem essa qualidade. Caramba, nunca o voto é decidido com 100% de empatia. E pesquisa, né? Sim. Falta muita pesquisa, muitas vezes. Pesquisa também, porque outro fator ligado à emoção é que, principalmente o latino-americano, tem a percepção de fazer assim, eu não vou jogar meu voto fora. Então, assim como ele torce para um time de futebol, como ele tem o seu clube que ele vai no final de semana, ele traz essa paixão para a eleição também. Então, eu até acho que o candidato A é mais preparado, mas eu não vou jogar meu voto fora. Então, eu vou votar quem está ganhando, porque isso traz para ele um conforto psicológico, sabe? Traz um tipo de prazer momentâneo. E isso aí é muito interessante e é isso que explica essas guinadas que geralmente nós temos nos 4, 5 dias antes de toda eleição. Antes de toda eleição. E a população tem incorporado algumas coisas, tem umas situações tão inusitadas que estão acontecendo, eu vou contar uma rapidamente. No dia do debate presidencial, na quinta-feira à noite, eu estava assistindo o debate, aí começou aquela discussão em torno da ausência do Bolsonaro, porque ele tinha aparecido numa outra emissora de televisão, dando uma entrevista, enfim. E aí começaram aqueles ataques. Eu recordei, naquele momento, que o Lula também não tinha comparecido a debate. Aí eu fui no Google, copiei uma foto, certo, que tinha a plaquinha do Lula lá, isolado, publiquei e fiz um comentário. E desafiando, eu falei, comentem agora os petistas, né, justifiquem, já que estão atacando. Para minha surpresa, 3 ou 4 minutos depois, tinham 28 compartilhamentos. Durante o próprio debate, passaram a ter 600 compartilhamentos. Caramba! Hoje, se entrar no meu Facebook, está lá a foto, tem 26 mil compartilhamentos, não é curtidas, é compartilhamentos. Ou seja, as pessoas... Orgânicos, né? Pessoas incorporaram aquela defesa. Então, nisso que você falou aí, eu acho que o Dória vai tirar de letra. Primeiro porque ele não foi o primeiro político que abandonou... Que prometeu e não cumpriu. Que não cumpriu. Depois ele já vem com aquele discurso, olha, só que eu vou agora para uma missão maior. Eu vou ser governador e vou continuar ajudando São Paulo, mas todo o estado de São Paulo. Então, eu acho que esse compromisso, o Márcio usou muito esse tipo de coisa, tá? E mesmo assim o Dória tá bem na frente. E só para complementar, Rodolfo, tem uma avaliação extremamente positiva do Bruno, né? Sim, do Bruno, que foi o vice que hoje assumiu a prefeitura de São Paulo. Quer dizer, a máquina continua funcionando. O Dória falava, olha, eu estou saindo, mas eu continuo na prefeitura, porque o Bruno sou eu. A continuidade, foi a continuidade do governo. Então... O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os deputados estaduais e federais eleitos aqui que vão representar a nossa região na Câmara e também na Assembleia Legislativa. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e a sessão de controle de vetores da Prefeitura de Santos
classifica a primavera como período chuvoso e está chovendo bem mesmo. Clima que traz preocupação com o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A administração municipal promete intensificar as ações contra o Aedes aegypti. O mapa mostra onde estão importantes aliadas no combate ao Aedes aegypti. 461 armadilhas foram colocadas em quintais por toda a cidade para atrair fêmeas do mosquito. Dentro da armadilha a gente coloca um atraente que chama Atraedes. E os mosquitos, eles vêm através desse atraente, né, também. E a armadilha, ela fica aproximadamente a 250 metros uma da outra de distância. Então, são das casas, né, também tem em comércios, não só em residências. As armadilhas são vistoriadas e limpas uma vez por semana. Os agentes fazem a contagem das fêmeas capturadas e atualizam as informações por celular em um aplicativo. Entre janeiro e setembro deste ano, Santos registrou 33 casos de dengue e 7 de chikungunya. A chegada da época das chuvas, quando um mosquito transmissor se reproduz com mais facilidade, é uma preocupação a mais para as autoridades. Por isso, as ações de prevenção vão ser intensificadas aqui na cidade. De que forma os moradores devem e podem colaborar para evitar a proliferação do mosquito? Um ambiente de trabalho, um ambiente de residência ou outro local onde estuda, frequenta eventualmente, sempre deve ser verificado, sempre deve ser mantido em boas condições, né? Evitando sempre aqueles locais que possam conter a água, onde o mosquito, a fêmea vai depositar os ovos e vai haver a reprodução, a proliferação dessas espécies, de forma a proteger a saúde de todos. Dona Ana sabe muito bem a importância de evitar locais que possam acumular água e se tornar criadouros. Na casa dela, os cuidados são diários para afastar o Aedes aegypti. Eu deixo sempre limpinho, todos os dias eu olho de manhã, olho de tarde, porque eu já tive dengue 2 vezes, né? Então os cuidados têm que ser o máximo, né? Essa época que nós estamos adentrando, primavera, verão, é a época sempre mais propícia à reprodução desses mosquitos. É a época de mais abundância de mosquitos. Portanto, além dos cuidados que a prefeitura, os agentes da prefeitura devem adotar com medidas de intensificação, olhando os indicadores e direcionando essas medidas de forma a obter mais eficiência, é preciso também que as pessoas lembrem que neste momento tende a haver mais mosquito, então tem que olhar com mais cuidado, com mais afinco, principalmente depois de chuvas, os locais que eventualmente possam estar reservando água, que possam se tornar criadouros. A luta contra o mosquito Aedes aegypti é responsabilidade de todos nós. Quando ele surgiu lá atrás, ninguém acreditava na potencialidade letal de um mosquitinho pequenininho. Ninguém deu importância. Veio a dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, temos a zika, temos agora a chikungunya e temos também a responsabilidade de deixar os nossos quintais limpos. Não adianta apenas cobrar do poder público se a gente, dentro de casa, não fizer a nossa parte. E voltamos com os nossos convidados. Hoje repercutimos os resultados das eleições majoritárias. Participam do Bom Dia Baixada Rodolfo Amaral, economista e consultor em finanças públicas, e Fabiano Caldeira, publicitário, especialista em marketing político e secretário de comunicação de Cubatão. Hoje a gente fala, estou repetindo aqui o nosso tema, sobre o resultado das eleições majoritárias. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Como eu prometi, vamos falar um pouquinho agora da eleição dos novos deputados estaduais e federais que vão representar a nossa região. Vamos começar pelos estaduais. Tivemos reeleição de Caio França e Paulo Correia e temos a novidade do professor Kene e do tenente Coimbra. Professor Kene, vereador mais votado em Santos, confirmou a preferência do eleitor. E o tenente Coimbra, filho do vereador Boquinha, que também está na Câmara de Vereadores há muito tempo em Santos, é um militar, não tem experiência política, no entanto, conseguiu aí a expressiva votação de 24 mil votos. Por um começo, a gente pode dizer que a gente aumentou uma cadeira como deputado estadual, né? A gente tem um deputado estadual a mais eleito. Como é que vocês avaliam esse novo cenário dentro da Alesp? Olha, Nathalie, a Baixada Santista não foi diferente. Ela sofreu essa enxurrada, tanto que os deputados mais votados aqui foram de fora, né? Sim. Você teve o Eduardo Bolsonaro,
o próprio Tiririca teve uma votação super expressiva, né? Agora, do ponto de vista de resultado prático, pragmático para a região, é uma incógnita, né? A gente tem que olhar com esperança, tem que olhar para o futuro de uma forma bacana. Porque, querendo ou não, são 4 jovens, né? Sim, Nós exatamente. temos aí o perfil de 4 jovens, o Caio França e o Paulo Correia reeleitos, né? Já vem de um mandato. E realmente, se a gente for fazer um recorte dos projetos e dos recursos, eles trouxeram realmente recursos para a nossa região. E agora a gente tem o professor Kenny, que tem uma história política dentro da Câmara de Vereadores, e o Tenente Coimbra, que defende, a bandeira dele é a segurança, ele é do Exército, é um militar de carreira, e é um jovem, é o deputado mais jovem eleito na nossa região, na Baixada Santista, tem 27 anos. Bom, a grande vantagem é que eles, pelo menos em tese, não vêm com vícios, né? Já é um grande alívio. Agora, eu acho que nossos deputados, de um modo geral, e talvez seja essa crítica que eu faço, até para aqueles que não conseguiram ser reeleitos em alguma situação, é que a atividade parlamentar e a sociedade não entende muito como ela funciona, e os parlamentares acabam tendo que deturpar a função precípua deles. Então, a gente escuta muitos deputados falando aqui, não, arrumei emenda para a minha região, etc. Tá? Mas não é essa a função principal de um parlamentar, arrumar valores irrisórios de emenda. Eu sou um crítico, quanto mais aí da participação do governo do Estado de São Paulo na nossa região. Quer dizer, sempre digo que nós representamos 4% e tudo, e na melhor das hipóteses recebemos metade disso de volta. Eu acho que esses parlamentares têm que, até por serem novos, terem esse ímpeto, vir com este discurso. Eu acho que eles têm que fortalecer esse tipo de discurso, resgatar para a Baixada Santista aquilo que lhe é de direito. Eu fiquei muito contente, evidentemente, aí com a permanência aí do Caio, tá, e do Paulo, e fiquei, com o Kenny eu não fiquei surpreso, porque com quem teve 24 mil votos numa eleição de vereador, que é difícil, a eleição mais difícil é a de vereador, certo? Então a votação dele, ontem mesmo aqui, eu encontrei aqui no Santa Cecília e falávamos ali fora, eu até brinquei com ele, eu falei, aí, você está esperando uma grande votação? Ele falou, não, eu estou com medo. Eu falei, olha, então deixa eu te lembrar uma coisa, na eleição anterior eu fiz a mesma pergunta aqui nos bastidores para o Bruno Covas e ele estourou com 350 mil votos, certo? Então, e depois eu vi nas redes sociais, o Kenny é muito bom de redes sociais, à meia-noite em ponto ele já estava entrando, falando nas redes sociais com seus eleitores. Então eu faço votos que eles, de fato, venham com uma nova postura, tá? O Tenente Coimbra foi uma surpresa, né? Foi. Eu confesso que eu fiquei sabendo há poucos dias que ele era o filho do Boquinha. Mas essa juventude, tá, sabe capitalizar melhor essa ferramenta, né? Um dos articuladores da campanha do Matheus, que é o Tenente Coimbra, eu achei bastante interessante ele buscar o espaço dele sem atrelar a imagem do pai. Embora ele diga para todo mundo que o pai é o grande mentor, o Boquinha é o grande mentor, mas ele fez a campanha dele com uma base de jovens articuladores, né? O Gustavo Renor é um dos articuladores da campanha dele. São jovens, e eu estava olhando no stories dele, o agradecimento, e ele disse uma coisa que é muito interessante: nunca duvide da força do jovem. Aí, indo um cabo eleitoral, que o Bolsonaro, que o PSL, estava no lugar certo na hora certa. Exatamente. Exatamente. Então, mas ele vem como sendo uma surpresa, ele vem com muita responsabilidade, né? Sim, sim. E o importante frisar é o seguinte, esses jovens têm uma responsabilidade que é formação, né? Sim. Por mais que sejam jovens, mas tem a necessidade de se formar quadros, de conscientizar, como o Rodolfo disse, né, deputado e vereador não é só para ficar arrumando dinheiro, aliás, isso nem é o principal, mas é fiscalizar, né, legislar. E a gente tem que tomar um cuidado, porque
a simplificação do papel do legislativo enfraquece a democracia. Muito. Quanto mais as pessoas E não foi o que a gente viu entenderem- nos últimos anos, né? Foi o que a gente viu nos Exatamente. últimos anos. Exatamente. Quantas coisas a gente vê na internet. Olha, acaba com o Congresso, 513 parlamentares que não fazem nada, É né? a tal da base aliada. Né? Não é? Então, a gente precisa... Aliás, falando em base disso. aliada, quem dizer que o Jair Bolsonaro, se eleito for, iria governar sozinho, né? Isso aí é uma grande falácia, né? Porque... Aí é geração espontânea. Né? A gente viu que teve uma grande renovação. Falando agora em deputados federais, a gente teve Rosana Vale, eleita com uma votação extremamente expressiva. É uma profissional da comunicação, jornalista, não tem experiência na carreira política, mas tem uma carreira consolidada como jornalista. A rota do sol da política. Rota do Sol da política, exatamente. Extremamente conhecida na região da Baixada Santista, mas que tinha o desafio, porque ser uma deputada federal não é ser apenas conhecida na região onde ela fez carreira como jornalista, né? Ela teve um desafio, a votação foi extremamente expressiva. Tivemos o Júnior Bozella, né, que foi eleito surfando aí na onda do Bolsonaro, e tivemos também o Ricardo Izá, que foi reeleito, né, com mais de 100 mil votos também, é da nossa região, tem uma representatividade, tem um trabalho aqui na nossa região, quer se aproximar ainda mais da Baixada Santista, isso é uma verdade, dito por ele mesmo durante a campanha. A gente tem aí um novo cenário? Tem um novo cenário. A Rosana, eu tive até o privilégio de trabalhar com ela na TV Tribuna, né? Eu na área de marketing, ela na jornalismo, e ela é um case interessante porque ela representou o novo, mas com conteúdo. Não foi só embalagem, não foi só surfar na onda. Ela construiu uma personagem política. Isso é interessante. Quando você vê o Instagram, as redes sociais da Rosana, você vê que não é só um discurso panfletário, não é só um discurso cultural. Você é a favor ou contra determinado assunto. Não, ela conseguiu em pouco tempo e de uma forma surpreendente tempo, né? ter um traquejo político. E eu ressalto aqui a assessoria da Rosana, muito bem assessorada, né? E isso aí refletiu-se nas urnas, né? Na sua opinião, como é que Veja, o resultado para os deputados federais, Rodolfo? Eu acho que primeiro há, de um lado, uma alegria, de uma outra frustração. Mas vamos primeiro pela alegria. No caso da Rosana, eu tive 2 ou 3 oportunidades na campanha conversar com ela. Desde o momento da indicação, quando ela me perguntou o que eu achava, eu falei, eu acho que você tem que ir, você tem o que um candidato precisa, que é visibilidade e credibilidade. Sim. Ela está não só na comunicação e se comunica muito bem com as pessoas, mas ela está na parte da comunicação. Eu costumo dizer o seguinte, que as 2 partes da comunicação que mais vende é a que vende sonho e a que vende desgraça. Exato. Tá? A gente vê, por exemplo, o Datena tinha teria uma enxurrada de votos, teria sido senador com uma alta tranquilidade, ou até governador. O Jorge Cajuru, em Goiás, foi eleito. Então, e no caso da filho do da Ratinho. Rosana é o Isso, outro governador. lado, porque o Rota do Sol, na verdade, é exatamente esse sonho, toda essa expectativa, então isso dá uma visibilidade e as chances delas eram muito grandes desde o início, tá? Principalmente associando-se ao partido em que ela está, o PSB, que foi uma votação expressiva dentro do partido dela. O Bozella não me surpreendeu, porque o Bozella, na eleição anterior, onde ele foi candidato a deputado estadual, ele só não conseguiu ser eleito porque o PSDB conseguiu, naquela ocasião, lançar 2 candidatos, um em Santos e São Vicente, em Santos era o Sadal e em São Vicente era o Bozella. Certo? Os 2 tiveram 50 mil votos, acabou não entrando nenhum. Tá? Então, o erro ali foi aritmético, foi do partido. Então, o Bozella foi inteligente, filiou-se ao PSL, sabia que ele tinha uma votação que poderia levá-lo, tá? E o projeto dele deu certo. É um rapaz jovem também. Jovem também. Tá? Dinâmico, eu faço votos que ele tenha sucesso. Mas ontem eu disse uma coisa, que as pessoas precisam começar a se acostumar. É absolutamente diferente a Câmara Federal do que a gente está esperando.
Tá? Eu me reporto, por exemplo, no caso do Bolsonaro, ficaram cobrando que ele só tinha 2 projetos. Não, Exato. o Bolsonaro tem apresentado na Câmara Federal mais de 600 projetos. Exato. 2 se transformaram em lei, é diferente. Tá? Aí eu desafiei aqui, falar qual foi o último deputado federal que conseguiu aqui na nossa região aprovar uma lei. Tá? Porque na maioria das vezes o deputado ele fica 4 anos na Câmara Federal, você esteve lá em Brasília há um bom tempo agora, ele fica 4 anos sem subir na tribuna para fazer um pronunciamento. Exatamente. Certo? Ele fica Subir na tribuna é uma vitória. Exatamente. O tal do chamado baixo clero, que é a imensa maioria dos deputados, não tem vez, só as grandes lideranças que tem. Então, às vezes, as pessoas vão com muita expectativa de que vão resolver um monte de problemas e a coisa não é assim. São 513, você passa a ser mais um. Certo? Ou você é amigo do rei, certo? E consegue, por exemplo, nós tivemos agora recentemente o deputado Beto Mansur como líder do Michel Temer. É que o Michel Temer estava em desgraça, porque se não tivesse desgraça... Aliás, nós tivemos nos federais, a gente não teve a reeleição de nomes tradicionais, como João Paulo Tavares Papa, Marcelo Squassone, o próprio Beto Mansur. A gente teve uma surpresa, né, nesse cenário. Não, exatamente, por causa disso, porque principalmente o Papa e o Squassone, que eram candidatos aí com um primeiro mandato, pegaram exatamente um período do Congresso conturbado, um período de Lava Jato, que ninguém estava mais, quer dizer, a gente que foi muito a Brasília vê que os deputados começaram a tirar do paletó a identificação parlamentar, porque, na verdade... Eram alvos, né? Quando Viraram entrava alvos. no avião, começavam as provocações. Porque como todo mundo passou a entender como todos fossem envolvidos. Então, eles tiveram um mandato num período infeliz, certo? A situação parlamentar, quer dizer, quando você vai para Brasília, você fica longe das suas bases, não consegue mostrar resultados, tá? Principalmente num período que pouco se discutiu, ou pouco o Congresso discutiu, exceto aí a cassação da Dilma. Então, eu acho que eu fico triste, tá? Até porque são nossos amigos, a gente conhece, fico triste que não foram reeleitos, mas a vida é essa, política é assim. Um dia a gente ganha, o outro a gente perde. E é importante registrar o trabalho fantástico que o Papa fez na questão da Comissão de Habitação. Sim. Aproveitando aqui que as pessoas não conhecem tanto o trâmite da Câmara, ele foi um dos deputados mais atuantes dentro da Comissão de Habitação, Desenvolvimento Social da Câmara, e só que isso, infelizmente, não resultou em voto. Não veio a público. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando um pouquinho do que foi o processo eleitoral de primeiro turno nas eleições majoritárias. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada Rodolfo Amaral, economista e consultor em finanças públicas, e Fabiano Caldeira, publicitário, especialista em marketing político e secretário de comunicação de Cubatão. Você ainda pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Na opinião de vocês, qual foi o peso do chamado voto útil na eleição do primeiro turno e qual vai ser o peso desse voto útil no segundo turno? Para mim, ele foi decisivo. A gente viu a votação, por exemplo, do Alckmin diluindo de um lado e a da Marina evaporando totalmente. A Marina começou com 20%, me parece que terminou com 1 ou 2%. Por cento. Perdeu para o Amoedo. Porque houve aquela polarização enorme e aí começou a grande discussão. Vamos decidir de um lado, vamos decidir no primeiro turno, porque há risco. As pesquisas ficavam o tempo todo indicando que no segundo turno o Bolsonaro perderia para todo mundo e tal. Tá? Aí as pessoas, o eleitor do Alckmin, que é um eleitor esclarecido, começou a se perguntar, bom, o meu candidato não vai sair daqui, que na época indicava 8%, 9%, e não vai reverter isso. E foi esvaziando, ele acabou com 4 e pouco. E agora a tendência é migrar em absoluto, porque eu não acredito que os votos do Alckmin vá para o PT de jeito nenhum, como também acredito que em âmbito federal já está decidido. Certo? Eu acho muito difícil reverter.
A gente se lembra, por exemplo, o Lula em 2006 saiu com 49, praticamente a mesma a margem aí do Bolsonaro, e depois ainda levou todos os votos da esquerda, que seria natural, e ainda tirou 2,5 milhões de votos do Alckmin. O Haddad ele só venceu no norte e no nordeste do país. O resto foi tudo Bolsonaro, né? Nem no norte. Nem no norte. No norte não? Norte, Foi não, só no não. Nordeste. Só no Nordeste, Só no então Nordeste. assim... E perdendo nas capitais. Exato, exatamente. No segundo turno, o voto útil tende a se fortalecer, né? No segundo turno é uma votação assim, plebiscitária. Você não vota no seu candidato, você vota no menos pior, de acordo com as suas convicções. Né? E eu concordo com o Rodolfo, em âmbito federal está praticamente liquidada aí a situação, até porque, Nathalie, só para colocar uma coisa importante, a questão da narrativa. Né? Desde quando a gente cresce, a gente aprende as coisas com historinhas. E a historinha, a narrativa política do Bolsonaro está cristalizada, é forte, você sabe, gostando dele ou não, você sabe o que ele pensa, o que ele faz, o que ele combate. E a campanha do Haddad está sofrendo, está neurastênica. Olha, eu radicalizo dizendo que sou Lula livre, faço um aceno mais ao centro. Eles têm 20 dias para saber o que vão dizer. Não, e tem uma coisa, você como publicitário, Fabiano, sabe melhor do que eu isso. Agora, não há sequer a possibilidade do movimento ele não. Porque se eu falar que eu sou ele não, eu estou defendendo o crime. Exato. Certo? Ou seja, eu tenho muitos amigos, principalmente jornalistas, que eu tenho certeza que apertaram o 13, mas disseram que apertaram o 12. Certo? Porque não tinham coragem de assumir publicamente que votavam no PT depois de toda essa roubalheira. Agora, até das redes sociais, eles vão sumir, você pode ter certeza, porque eles não vão, porque era mais fácil. O Ciro é bronco, mas pelo menos não tem nada aqui. Mas não é o PT. Não é o PT. Agora eles não têm opção. Todo mundo que disser, certo, que vai votar na esquerda, certo, vai admitir a hipótese do indulto do Lula. Exato. Certo? Exatamente. Então, vai mostrar, por isso que eu até brinquei, minha esposa fez um comentário num post no Facebook, e eu comentei lá, falei, agora está mais ou menos o lema, o Brasil mostra a sua cara, né? Então, não vai ter muita saída para isso não, tá? Quer dizer, eu estou de um lado ou estou do outro. Não, agora tem que sair do muro, descer do muro, né? Agora é claro que tem que descer do muro. A gente tem 3 minutos. Pesquisa eleitoral, assim como 2014, a gente pode dizer que o Ibope e o Datafolha foram os grandes derrotados nas eleições? Não. Toda eleição tem esse debate, né? Pesquisa é uma das ferramentas que são baseadas na democracia moderna. Né? Pesquisa é informação, é gente muito séria que faz essas pesquisas, são critérios estatísticos, analíticos, então a gente não pode entrar, é mais um argumento que, se fragilizado, depõe contra a democracia. Agora sim, pesquisa é o que o nosso saudoso Ulisses Guimarães falava, né? Retrata, como nuvem no céu, retrata um momento. Existem erros, existem institutos ruins, existem, mas a gente não pode falar, por exemplo, a boca de urna do Ibope foi na música. Mas eu discordo, viu, desse aspecto, porque pesquisa, certo? Eu acredito naquela de um dia antes. Sim. Certo? Naquela de um mês antes, porque naquela de um mês antes ela vira um grande negócio. Isso é verdade. Com quem é que eu vou moeda de troca. negociar para induzir? É uma moeda Você de vê, troca. por exemplo, que historicamente, se você for analisar o resultado de todas as últimas 10, 20 eleições, você vai ver que brancos e nulos ficam em 10%. 5 de um lado e mais abstenção 20%. Aí você vai ver nos resultados das pesquisas, eles estão lá com 18, depois cai para 16, depois cai para 15 e tal. Aí quando chega na última, ajusta no 10. Certo? É curioso isso, porque quando eu quero tirar de um determinado candidato, havia uma sensação, acredito que com vocês também, que claro que o Bolsonaro estava com muito mais do que aquilo que as pesquisas mostravam. Certo? Daí eles só admitiram isso, e mesmo assim, de uma forma acanhada. Na boca de urna. Na boca de urna. Não, e parece que eles fizeram a mesma pesquisa em Datafolha e Ibope, porque era absolutamente igual, né? Quer dizer, então os dois erraram iguais.
Até nisso eles arrumaram uma desculpa. Eu acho que, por exemplo, na do Senado foi uma coisa de louco. Nossa, de louco. No Rio, Ninguém eles conseguia De louco, entender de o que louco. já estava... Minas Gerais. Como é que o Suplicy estava ressuscitando, Exatamente. né? Como a Dilma e como a Dilma liderava nas exatamente, pesquisas. Né? Enfim, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer o programa de hoje, a tua participação, Rodolfo. Eu sei que vocês ficaram aqui até tarde da noite. Nós três aqui pouco dormimos. A gente sabe que dentro de um processo eleitoral a gente fica acordado mesmo para levar para você a informação mais correta, com qualidade. Muito obrigado pela tua participação, por abrir essa semana. Nós temos aí 20 dias para conhecer um pouquinho melhor dos candidatos que vão para o segundo turno, porque a nossa responsabilidade permanece a mesma. O futuro do país está nas nossas mãos e o futuro do estado de São Paulo também. Rodolfo, muito obrigada. Eu que agradeço, foi mais uma vez um grande prazer, estarei sempre à sua disposição. Fabiano, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade. Você também ficou acordado até tarde, eu sei que dormiu pouco, mas estava aqui, ó, firme e forte aqui comigo para fazer essa bancada e para levar para quem está em casa os esclarecimentos que são necessários. E deixar claro aos telespectadores, a diferença é que nós não escondemos as olheiras com maquiagem. Olha, eu vou dizer, a maquiagem é uma beleza, viu, gente? Porque se eu tivesse sem ela, vocês iam ver que a minha olheira tá igual a do Fabiano e igual a do Rodolfo. Enfim, o Bom Dia Baixada fica por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã.